Vamos lá. Eu havia falado no começo, até pedi desculpa porque eu estava com um problema técnico aqui na região por causa da internet, então acabei me atrapalhando. O Ibov aí, queda de 1,73, tá? Fechando aí aos 99.595, com volume acima da média, estamos ativando o ombro cabeça a ombro e nós temos aqui a projeção possível do alvo na região dos 96 a 95 mil pontos, ok? Porém, como eu havia falado para vocês na sexta-feira, nós estamos numa região de forte suporte, onde a gente tem a média de 50 e a média de 200 segurando, e foi isso que realmente aconteceu hoje. A gente foi lá, violou essa região, mas acabou fechando acima. Então mostra que é uma região de forte suporte e nós estamos bem descolados do SP 500, dos mercados emergentes, por conta de riscos políticos, de ruídos aí de saída do Guedes, né? Coisas que está fazendo com que nós descolemos, tá? Descolemos aí dos mercados emergentes do SPX. Então a visão é baixista para o curto prazo, mas se lá fora permanecemos fortes, se permanecermos o mercado em alta ou estável, dificilmente a gente vai conseguir romper aqui já no pregão de amanhã essa região da média de 200 nos 98.700. O índice futuro tem a mesma visão, fechou aí com queda de 1,76%, fechando aí nos 99.800 pontos, com volume financeiro na média de 263 bilhões, mas a leitura é a mesma. Fomos tentar romper a média de 50, fomos tentar romper a média de 200 e seguramos, tá? Tem o Golden Cross aqui, tanto no Ibov agora como no índice futuro? Tem, pessoal, tem. O problema é que aqui também ocorreu um Golden Cross, tá? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui e colocar um zoom para a gente conseguir enxergar. Aqui no índice futuro também ocorreu, no Ibov também ocorreu, só que ele correu atrasado, né? Já tinha caído todo o movimento enquanto ele estava cruzando e fazendo o Death Cross. Agora ele faz o Golden Cross, tá? Então, assim, não tem tanto peso no curto prazo por conta de a gente ter o Death Cross atrasado e agora a gente pode estar tendo um Golden Cross que também não vai ser imediatamente no curtíssimo prazo, tá? Que isso vai acontecer de ter um viés mais altista. Então, se segurarmos aqui nessa região e mostrarmos reação, aí vai ser diferente. Mas por enquanto, né, muita gente falando do Golden Cross, não tem tanto peso no curto prazo. A gente pode vir estressar mais, pode vir buscar regiões inferiores aqui de suporte na região aí. Principalmente, eu acredito que se vier estressar uns 98 mil, vai ser uma região de fortíssimo suporte para o índice, tá? Então, Ibov projeta um alvo final lá nos 95.800 e índice futuro nos 96. Não sabemos se vai lá, porque nós temos que primeiro romper as médias de 50 e de 200 que mostram uma forte região de suporte, tá? E o dólar, aí forte alta, o dólar está muito realmente resiliente, de 1,59%, fechando aos 5.512, nós temos uma região imediata aqui de resistência nos 5.518. Hoje quase alcançou, vamos ver a máxima aí. Máxima 5.517 por um ponto, tá? Por um ponto não atingiu essa região. Fechou aí perto da máxima, então fechamento aí 5.512. A gente está na cara aqui do gol. Se nós rompermos, né, com convicção, com volume, o volume hoje não foi forte, mas se rompermos com volume, com convicção, é possível que iniciemos um novo zigue-zague ascendente para testar a região ali dos 5.999 pontos, ou seja, o topo histórico. Então, o dólar está muito forte, muito resiliente. Vamos monitorar essa região aqui, tá bom? Agora eu vou falar do SPX. Vou trazer aqui para vocês o SPX, mercados emergentes, CWZ e principais papéis, tá?
colocar aqui a tela para vocês. Vamos lá. Peço de perdão de novo aí, pessoal, que estou com um problema técnico na região aqui por causa da internet e acabei não atentando ao microfone. Vamos lá. SPX alta de 0,27, fechando aí aos 3.382 pontos. Volume fraco, tá? Mas também estamos na cara do gol ali para romper os 3.390, 3.400 pontos. A máxima histórica no ponto é 3.393.52. Estamos muito próximos. Obviamente que a gente já tem uma distância aqui da média de 9, então se lateralizar nessa região vai ser normal, não vai ser nenhuma surpresa, mas seguimos apontando para cima, ok? Seguimos firmes e fortes aí para novos níveis e provavelmente para fazer máximas históricas. Diferente daqui que nós estamos com o mercado travado, fraco, lá fora o mercado está muito, muito forte. A gente vê o EWZ aí caindo forte, 2,83%, fechando nos 29,85, fazendo aqui um ombro cabeça a ombro também, tá? Já tinha um topo duplo aqui, que é o que eu vejo como mais correto, tá? Tem gente que pode enxergar um ombro cabeça a ombro meio torcido, é meio com escoliose. E veja aí que hoje ele bateu praticamente no alvo aí. A mínima de hoje foi 29,44 e o alvo que eu tinha traçado aqui era 29,41. Então, tecnicamente, atingiu o alvo, tá? Atingiu o alvo. E nós estamos agora numa região de suporte interessante nos 29,60. Vamos ver se a gente consegue segurar nessa região. Se não conseguimos segurar, a gente aponta por alvo 2 aqui, desse topo duplo, que é exatamente a região de fundo, lá nos 28 dólares. Então vamos monitorar, nós estamos caindo há vários dias no EWZ, vamos monitorar se essa região permanece, tá? Permanece aqui como forte região de suporte no EWZ. Mercados emergentes, alta de 1,27, ok? Continua nesse canal de alta, bonito, tá? Vai testando a região imediata de resistência dos 44,80. Hoje abriu um gap de alta e subiu. O volume está fraco, é verdade, mas continua no seu viés altista. Rompendo aqui essa região dos 44,80, a próxima região de resistência vai ser ali a região dos 45,50, que foi um topinho deixado em janeiro, tá? Então, essa aqui é a próxima zona a monitorar se rompermos os 44,80. O Brent, alta de 0,71, alta de 0,71, fechando nos 45,25, tá? E segue apontando, né? Fica muito claro a média de 50 chegando como suporte, a média de 200 descendo como resistência, tá? Então, realmente, tá um saco, vamos dizer assim, de aguardar, de ficar na expectativa em relação ao Brent, tá? Segue travadinho aqui, a gente tem que aguardar as médias chegarem para a gente decidir. Rompe a de 50 ou rompe a de 200. A tendência é ele ficar mais travado por enquanto ainda dentro dessa região aí dos 46 dólares até os 44 dólares, tá? Vamos monitorar. Contudo, empresas correlacionadas com o Brent, mesmo, por exemplo, Petrobras, que estava andando bem junto do Brent, caiu hoje, né? A gente pode ver até aqui, Petro caiu levemente, mas caiu. Então, se o Brent subir, hora que Petro recuperar, ela vai tirar todo esse atraso. Ambev, queda forte de 3,09, caindo aí com volume próximo à média, não foi alto, tá? Mas fechando nos 12,85, perdendo a região dos R$13 de suporte forte, que foi testado algumas vezes. Perde essa região e agora aponta lá para os 12,20. Faz o pivô de baixa, tá? Então fez um leve repique até a média do 9, toma um pedala Robinho. E agora aponta para níveis inferiores de suporte aí na região dos 12,20, ok? B3
queda aí de 4,08%. Estava respeitando bem esse canal de baixa e agora tomou uma pancada, veio testar exatamente essa região de 57,20, a mínima foi 57,13, tá? Para mim faz sentido agora duplicar esse canal aqui. Deixa eu até exatamente duplicar esse canal. Vamos ver se ela respeita aqui esse fundo no canal, essa região primeiramente do 57,20. Se perder, aí provavelmente vai vir testar o fundo do canal. Esse é um papel que eu tenho falado que tem espaço para corrigir no semanal, que tem espaço para corrigir no semanal e está fazendo a correção. Hoje apanhou mais do que o normal, caiu aí forte, 4,08, fechando a 58,10. Só dando uma olhadinha no semanal, né? Semanal veio estressar aqui a média de 9, mas a gente tem que esperar fechar a semana para ver se ele dá algum sinal. Se fechar com a média de 9 inclinada para cima, vai armar um 9, já tem armado, né, 9.2, e aí o trigger seria para a semana que vem. Vamos aguardar ver como fecha. Mas teve uma porrada forte sim, tá? Depois, nós temos aí Banco do Brasil fechando em queda de 2,56, fechando nos 32,33, vindo agora testar essa região de suporte mais forte, na região dos 31,70. Não chegou lá ainda, mas deixou um sinal feio. Volume alto, tá? Fazendo o pivô de baixa e segue agora apontando para essa região. Eu acredito no movimento de suporte forte aqui, ou seja, mesmo que estresse nos próximos dias, acredito que no curtíssimo prazo segura, a não ser que lá fora fique feio e aí traga uma correção mais acentuada para o nosso mercado. Contudo, essa região dos 31,70 aqui deve funcionar como forte suporte imediato, ou seja, no curtíssimo, para amanhã, vamos monitorar como segura nessa região. Se perder, aí a gente vai ter que traçar níveis de suportes inferiores, né? E aí a queda pode ser bem maior. Vamos aguardar e eu acredito que por enquanto Banco do Brasil segure por aqui. Bradesco, queda de 2,92, fechando nos 20,61, veio estressar a região dos 20,50 que eu venho falando para vocês, né? Violou essa região e fechou acima. Já vem aí no quinto dia de queda consecutiva, tá? Quinto dia de queda consecutiva, então temos que aguardar ver se o Bradesco segura aqui. Obviamente que pode cair, pode, mas se ele cair, ele vai ficar bem distante da média de 9, bastante distante da média de 21, sendo que ele projeta um alvo não tão longo por esse pivô aqui, tá? Por essa bandeirinha de baixo. Então vamos aguardar, é uma região também que eu espero que segure. Obviamente que esse mercado hoje estressou, né? O mercado está precificando a saída de Guedes, bancos estão fracos. Então, realmente, ele veio estressar essa região, mas acredito que segure aqui lateralmente ou que faça, se o mercado dá uma aliviada, um repique imediato até a média de 9, tá? Temos aí Brasil Foods, alta de 1,35. Papel foi testar o topo lá, veio corrigir. Eu até desenho um alargamento aqui. Então faz mais sentido, por enquanto, aguardar uma decisão do papel, tá? O papel vem fazendo topos mais altos e fundos no mesmo nível. Vamos ver se ele vence, né, essa estrutura e faz agora o quê? Um pivô de alta, né? Fazendo aqui topos mais baixos, mas fundos mais altos. E aí ele consiga fazer um pivô rompendo essa estrutura e definitivamente o ponto a ser vencido, que eu já falei para vocês várias vezes, é dos 22,80, tá? Então vamos aguardar ver se ele consegue fazer isso. O setor de frigorífico reagiu legal, né? Brasil Foods é um dos mais fracos do setor, mas a gente vai ver outros aí que reagiram bem. Então, Brasil Foods pode ir de carona com esses papéis, tá? Mas veja aí que a região que ela está enfrentando é uma região de forte resistência, a média de 21, de 9, de 50, todas travadas aqui. Então, vamos ver se ele consegue romper aqui e depois fazer um pivô de baixa rompendo os 22,80. Aí é o ponto que vai ficar bonito o Brasil Foods, tá? Cielo tomou pancada hoje de novo, 3,03%, fechando nos 4,80, veio estressar essa região aqui
de suporte, tá? Já vem caindo há 7 dias consecutivos. Eu também acredito que caiu por conta de o mercado estar pesado, mas se o mercado der uma recuperada, ela vai fazer um repique aí, pelo menos até a média de 9. Veja que a queda não foi com volume forte, tá? Então vamos ver se Cielo reage, tá? E volta aqui para dentro, pelo menos virando novamente a média de 50 para cima. Ok? Se ela ficar um pouquinho mais travada, aqui a gente começa a ver uma região, uma possível região de congestão, que a gente depois vai desenhar a estrutura, mas por hora eu vou deixar desenhado esse triângulo aqui. Conga, Cogni 3, queda forte de 4,31, vai perdendo a mínima, perdeu a mínima no pregão anterior, que foi 6,82, ela fechou aí em 6,88, mas chegou a atingir 6,77. Então veja que hoje, pela primeira vez, desde a queda enorme que ela teve no dia 31 de julho, ela conseguiu tocar a média de 9. Primeira vez que ela conseguiu tocar e refutou o movimento, tá? Então, Conga ainda permanece fraca, tá? Pode cair mais. Eu falei para vocês que tem a região lá dos 6,20 como uma região importante no semanal, ok? Então a gente tem que monitorar. Só vai animar, só vai dar um possível alento a quem está posicionado no curto prazo se ela virar a média para cima com volume, tá? Com convicção. Tem balanço aí para sair nos próximos dias, então pode influenciar o papel, positivo ou negativamente. Como ele já apanhou bastante, é possível que se o balanço não vier nada, né, horrível, que o mercado já não esteja precificando, que ela corrija, né, que reaja positivamente. Vamos aguardar o balanço aí na quinta-feira, tá? Então vamos verificar aí nos próximos dias a Conga. CSNA bem bonita, ativando 9,3 de compra, fechando com 1,90 de alta, nos 13,94. Então segue fazendo seu zigue-zague ascendente para buscar novos alvos ali. Primeiramente essa região dos 14,30 aos 14,65, que é a região do gap do Corona, tá bom? Então o papel está bem bonito, bem legal, o volume aumentou hoje. Vamos ver se ele, ativando esse 9.3 agora, se ele consegue realmente replicar essa perna aqui. Se eu fizer um possível alvo aqui, tá? Baseado em FIBA alternado, o papel pode dar uma pernada até os 15,40, mas primeiro tem que vencer a região do gap. Vamos ver se ele reage aí, mas está bem bonito. CSNA, tá ligado com o minério de ferro, dólar está forte, então corrobora aí para a alta dela. Gerdau, alta de 0,17, está mais travada, tá? Fazendo um possível triângulo aqui. Possível triângulo simétrico. Temos que esperar romper. Pode ficar mais uns 2, 3 pregões aí próximo do vértice do triângulo para definir se vai romper para cima ou não. A probabilidade maior é para cima, o viés continua de alta, as médias inclinadas aqui para cima. E tem a região dos 18,80 como região de resistência imediata. Vemos aqui Itube, queda forte aí de 2,39. Itube também fazendo um pivô de baixa, uma bandeirinha de baixa. Vai estressando agora essa região dos 24, que é a região ali de topo deixado em abril. Tá? Se o papel for para cumprir o alvo dessa congestão projetada para baixo, tem um alvo bem longo, lá nos 21,50. O papel já está com uma certa distância da média de 9 da média de 21, então eu acredito que vai ser, né, como aconteceu aqui, que o papel fique lateral ou se o mercado reagir amanhã, recuperar amanhã, que ele faça um repique imediato ali até a média de 9 que está descendo, mas já ficou realmente bastante esticado e tube pode, a probabilidade maior que eu veja uma lateralização, um repique imediato. Obviamente que se o mercado não derreter amanhã, né, Guedes sair, aí o mercado vai dar um estresse e depois a gente tem que analisar e ler como ele se recupera. JBS, alta forte aí de 2,53, fechando aos 23,89. Né? Chegou a estar subindo bem mais forte, mas por conta aí da derretida do mercado refutou parte do movimento, mas está rompendo a média de 200.
O ideal agora, já que ele tem aí uma distância considerável, né, e o que eu esperava é que ele lateralizasse aqui para depois fazer um pivô romper. Hoje ele já rompeu, então a gente tem que esperar o que agora? Uma correção até a média de 9. Não dá para a gente comprar aqui. A distância é muito grande da média de 9, então nós temos que esperar uma correção ou ao menos uma lateralização em cima dessa média de 200 aqui, dessa região dos 23,50. Quando ele vier lateralizar ou fazer uma correção, a gente avalia a compra para novos patamares. E os novos patamares seriam 24,80 e depois os 25,50, tá? Então, no curto prazo está ficando bem interessante aí em JBS, mas não dá para você comprar agora pelo risco retorno, pela a média estar longe. Então, mas pode ser que suba amanhã? Sim, mas o risco retorno sempre tem que ser analisado, sempre tem que ser medido, tá? Quanto tem que colocar de stop para potencial alvo. Então você já tem resistências logo à frente. Então não compensa, na minha visão, você entrar agora. O ideal seria uma lateralização, a média de proteger, e você avalia um risco-retorno melhor. JHSF, queda forte de 7,57. Veio testar essa região aqui antiga do gap, tá? Ali nos 7,60, 7,49. O alvo desse ombro cabeça ombro que foi ativado é lá no 7,48, então essa região de gap aqui é uma região de suporte interessante. E se o ativo lateralizar aqui para a média de 9 chegar, aí a gente tem que esperar para decidir para tentar virar a média de 9 e pegar uma relação risco-retorno interessante. Obviamente, pelo fato dele chegar aqui simplesmente não dá nenhuma trigger de entrada, tá? Mas eu quero arriscar. Ok, você está próximo de uma região de suporte, mas nada impede que amanhã o ativo abra em gap de baixo e continue caindo. Então a gente tem que avaliar uma reação do papel. Como o mercado está complicado, tá? E construtoras, índice imobiliário está complicado, eu aguardaria uma lateralização, a média de 9 chega mais próximo, e quando ele virasse a média de 9, avaliaria uma compra. Tá? Não atingiu ainda, não fechou o gap, então pode ser que dê mais um estresse, mas já está ficando num ponto interessante para se avaliar a entrada em JHSF se ela segurar aqui nessa região. Tá? Magazine Luiza, queda de 0,13, vai montando um triângulo simétrico aqui, tá? E foi o que eu falei para vocês nos últimos dias, eu achava difícil que Magazine Luiza perdesse essa região aqui dos 79, realmente reagiu, está dentro do triângulo e agora a gente tem que esperar ela diminuir a volatilidade, né? Topo, fundo, provavelmente pode fazer um movimento até o topo, depois em testar fundo, e quando ela romper a gente avalia a compra. Obviamente que pode romper para baixo? Pode, mas o viés é de alta, tá? E a tendência continua de alta até que ela se prove o contrário. Se perder essa região de 79, tem suporte no 77 com a média de 50 períodos subindo, tá? E tem resultado hoje, né? Resultado hoje à noite, vamos ver aí como influencia o papel amanhã. Marfrig, alta fortíssima de 5,37, fechando nos 16,08. Fechando aí em nova máxima em relação à zona de resistência aqui dos 15,89, né? No dia 13 ela tinha violado essa região, mas não conseguiu superar. Hoje ela rompeu essa região, inclusive a máxima do dia 13. A máxima de hoje foi 16,50, ela fechou em 16,08, tá? Então a região agora próxima ela vai vencer é a região dos 16,30 aos 16,50, ok? E o ideal, obviamente, também o risco retorno melhor se ela fizer uma lateralização aqui para a média móvel de 9 chega mais próxima e a gente avalia um risco retorno melhor de compra, mas ficou bem legal, bem bonita a Marfrig, volume muito bom. Tanto na quinta, né, teve o balanço, teve uma reação negativa, mas sexta e hoje volume muito bom. O IBR3, queda de 4,32%, então aqui deu um sinal que ia romper depois de abrir um gap de baixa, então continua na expectativa de uma lateralização maior nessa região aqui
do 1,70 a 1,50, tá? Por enquanto não tem nada a fazer, as médias já estão se embolando. Eu operaria esse papel mais no semanal, tá? Um papel que tem melhor condições, uma volatilidade menor, uma coisa mais tranquila você operar ele no semanal. O papel é muito ligado a notícias. Ah, fulano fez proposta, ciclano vai comprar, e assim a gente acaba com o papel muito volátil. Então, eu olharia esse papel no semanal, aguardaria uma correção até a média de 9 e avaliaria uma entrada. Então, a gente tem espaço ainda para uma correção, uma lateralização para a média de 9 chegar nesse papel lá no semanal, tá? Petrobras, queda de 0,31, se recuperou, chegou a estar caindo forte, veio violar a média de 50, voltou para cima do patamar dos 22,55 aqui, que era uma região de suporte, ou seja, violou, né? E o Curupira Trader que quis vender aqui, não esperou fechar, tomou aqui na cara uma recuperação. Então segue com essa região aí dos 20, 50 até os 20 com 40 ali como uma região de suporte imediato. Nada a fazer por enquanto. É possível que ele esteja também montando, como eu venho falando para vocês, apesar dessa queda inesperada aqui, ela voltou para dentro. Então, que ela fique um pouco mais lateral nessa região dos 23,60 até os 22,40. A hora que romper, a gente avalia a compra. Lembrando que a média de 200 está caindo, assim como no Brent, muito parecido. A média de 200 caindo, a média de 50 subindo. Então, ela provavelmente vai diminuir volatilidade aqui dentro. E uma hora vai decidir se ela vai romper a média de 200 ou se ela vai perder a média de 50. Aí vai ser o trigger para se avaliar a entrada em Petrobras. Suzano, alta aí de 0,97. Suzano está muito forte, não quer corrigir, né? Aqui parecia que ia corrigir um pouco, ia estressar a média de 9. Pancada para cima e hoje alta de novo. Mas segue com essa região dos 51,20 como zona forte de resistência. Então, o que a gente pode fazer aqui? Espera uma lateralização, espera uma correção até a média de 9 ou até aqui a resistência anterior rompida nos 48,20. Quando ela corrigir aqui, a gente avalia a compra. Ela já está bem esticada em relação à média de 21. Né? Então, não tem compra segura nesse ponto. Ah, mas não pode continuar subindo? Óbvio que pode continuar subindo, mas o risco-retorno não é interessante. Então, eu aguardaria aqui alguns pregões de lateralização ou uma correção mais acentuada para avaliar a entrada em Suzano. Então, fechou aí no 50,98 com alta de 0,97. Uzi Minas finalmente foi fechar aquele gap que eu estava falando já há muito tempo ali do Corona, né? 9,08, hoje foi tocar lá, a máxima foi 9,10, tá? Fechou o gap, mas não conseguiu vencer ainda a região dos 8,87. Então, Uzi Minas está inclinada para cima as médias, está positiva, tá, mas ela está num passinho bem lento, tá? Se ela lateralizar aqui nessa região para as médias chegar mais próximo, vai ser um risco-retorno melhor, mas continua com seu viés altista, apesar do candle com um pavio inferior, né, remetendo ao shooting star, mas a gente tem a média de 9 como suporte imediato aqui. Então, pode corrigir, pode dar um estresse aqui? Pode, mas se continuar com as médias inclinadas para cima, vai ser a oportunidade de a gente avaliar uma compra mais para frente. Fechou o gap, não teve força para ir além, refutou o movimento, então eu, por hora, aguardaria um pouco para avaliar a posição em Uzi Minas. Vale 3, alta de 1,43, fechando ali nos 62,23. Segue nessa zona de congestão, que eu desenhei aqui, entre os 63, 62,90 e os R$ 59,00. Então, quanto mais tempo ela ficar enrolando aqui dentro, mais próxima a correção no semanal vai estar bonita para compra. A gente sempre tem que avaliar os dois, tá? E aí, a hora que ela romper, vai ser um gatilho bonito para a gente entrar em Vale. Obviamente que a gente tem que olhar coisas relacionadas, o minério de ferro, o dólar, e ambos estão altistas, ou seja, Vale está travado, quando começar a andar, ela pode dar um tiro para cima. Então, eu fico atento e olho bastante essas correlações, papéis que têm uma correlação muito forte. Petrobras com Brent, Vale com minério, dólar e assim por diante. Via Varejo, queda forte aí de 5,70, fechando aos 17,50, vindo estressar aqui a média de 50, tá?
média de 50 períodos. O papel já cai também há bastante dias, tá? Pode dar um estresse maior, tem a retração de todo esse movimento aqui na região dos 17, 17 com 17, sim. Mas o papel já apanhou bastante nos últimos dias, tá? Então, obviamente, o mercado está com medo, está com receio e eles estão batendo em Via Varejo por conta de ter subido bastante, né, nas últimas semanas. Aí. Então, ela está fazendo uma correção já acentuada, papel segurando na média de 50, tá? E depois conseguindo virar a média de 9 para cima, vai ser um trigger interessante para entrar. Ah, mas não pode mudar a tendência e cair mais? Pode, né? Se a gente for pensar em queda para Via Varejo, a gente projetando a partir desse rompimento, tá? Se o papel projetar toda essa queda que ele teve aqui do topo até esse fundo triângulo para baixo, seria possível ele chegar nos 14,80. Eu acho improvável por conta das notícias positivas, da entrada no MCSA, então o papel está sofrendo um estresse por conta de ter subido bastante nos últimos meses, nas últimas semanas, tá? Mas vamos aguardar, vamos monitorar dia a dia, acompanhar, se segurar aqui, nessa média de 50 pode ser que ela consiga fazer um repique. E o trigger sempre de curto prazo a gente vê a média de 9, ainda inclinada para baixo, a média de 21 também, vamos ver se ele mostra a reação. Mas eu sempre faço o paralelo, né, com o semanal. Então, se no semanal o papel se recuperar e fechar bonito, a tendência secundária se sobrepõe à tendência terciária. Então, pode dar uma entrada bonita no semanal, dependendo de como fechar essa semana, para a semana que vem. Combinado? Pessoal, desculpe o problema aí que eu tive hoje. Estava com a internet ruim aqui, por isso que eu me atrasei. Teve um problema no microfone. Eu vou colocar depois no Trade Ideas a versão do vídeo correta, tá? Que tem aí somente a parte de onde eu começo a falar o áudio, tá bom? Então eu vou editar e vou subir no Trade Ideas. Agora eu vou fazer a live com meus alunos do curso de análise técnica. Quem tem interesse em saber mais como funciona, quiser mais detalhes, tem o link na descrição do vídeo. E pode me mandar direct message no Traders Club, no Twitter, no Instagram que eu respondo. Se vocês quiserem análise de algum papel que não são abordados aqui no vídeo, nos papéis principais, me manda mensagem, eu coloco análise no Master Contribuidores. Eu tenho feito vídeos curtos que ajudam a galera, são bastante didáticos, a galera aí entender as entradas, entender o momento do papel, tá bom? Agradeço aí a presença e a participação de todos. Nos vemos no Traders Club. Grande abraço a todos. Valeu!